FEDPROF marcou este plenário para hoje, 7 de março, como corolário de muitas reuniões que se realizaram, e posso já dizer-vos, neste momento, entre o dia 7 de fevereiro, em que aprovámos a proposta, e o dia 6 de março, portanto o dia 11, já tinham sido realizadas entre reuniões e plenários pelo país 380 reuniões e plenários com uma participação superior a 6.000 professores nestas reuniões. Isto para dizer que esse é de facto um grande aplauso aos sindicatos, porque promoveram estas reuniões, mas também dizer que, como nós não nos limitámos a fazer essa discussão nas reuniões ou nos plenários, mas colocámos a proposta em muitas plataformas, depois apareceu em muitos blogs, apareceu em muitos sítios, nós também recebemos muitos mails e outras formas de chegar até nós, com a maior parte sim, com concordância, e aqui ao lá só, depois daremos nota, sugestões para poder também ali colocar, mas que de uma forma geral era de acordo com a proposta. O objetivo é de facto esta proposta global, e mantém-se, continua a ser entregue, apresentada ao Governo. E a primeira pergunta, claro, que se coloca é qual Governo? Bom, isso é o que menos interessa, isso é o que menos interessa, não é? Portanto, nós entregaremos a proposta ao Governo, seja qual for o Governo que esteja em funções. O plenário tem muita importância se o Governo se mantiver em funções, porque a revisão do SAD ainda não começou, na verdade, apesar da conversa do Ministro. E, portanto, vamos a tempo de entregar a este Ministério esta proposta global de revisão do Estatuto. Por outro lado, se houver eleições, ele tem importância acrescida, porque vai ser um dos documentos que nós vamos entregar aos partidos políticos que concorrem, com exceção, claro, porque não promovemos essa gente, daqueles que põem em causa os valores do 25 de Abril, os valores da democracia, os valores do futuro do nosso país como uma sociedade democrática. E que ainda ontem se referia à nossa organização como um sindicato terrorista, e portanto, se lhes provocamos terror, estamos bem, não é? Não há crise. Aquilo que faremos é entregar aos candidatos, aos partidos políticos que se candidatam, e depois ao futuro, para que eles assumam compromissos, claro, e depois ao futuro Governo para que cumpram os compromissos que assumiram. Há duas notas prévias que são inevitáveis neste tempo que nós vivemos, porque poderão ter implicação, e implicação significativa, obviamente, nas políticas económica, financeira e nas orientações da política dos governos, e isso também depois poderá influenciar relativamente, por exemplo, à existência de soluções para os problemas da educação, que sofre de uma clara falta de investimento, aos problemas da escola pública e aos problemas dos professores, dos educadores, dos investigadores, portanto, da nossa profissão. A primeira nota tem a ver com a situação internacional. Não vou aqui perder sobre as questões da guerra e agora o Trump e depois o que se passa na Palestina. Todos acho que somos suficientemente atentos e capazes de saber precisamente o que se está a passar, por que se está a passar, e portanto não é aí que eu vou falar. Eu vou falar é que, como todos sabemos, foi aprovado o programa no âmbito da União Europeia que se chama Rearmar a Europa, e que este programa Rearmar a Europa terá um custo para a União Europeia de 800 mil milhões de euros. Não são 800 milhões de euros, são 800 mil milhões de euros. E isto vai obrigar a um esforço enormíssimo dos Estados-membros, que, tendo de ter disponibilidade para estes gastos com a guerra, irão ter que cortar em algum sítio, e todos já começamos a perceber onde é que vão cortar. Será certamente nas áreas sociais, na educação, na saúde, na segurança social, na justiça, nessas áreas, porque o dinheiro não cai do céu, nem nasce do chão, não é? E também vai ter implicação em outra matéria, em outra fonte de financiamento que Portugal usa, que são os chamados fundos estruturais ou fundos comunitários, que serão
retirados e desviados dos países para serem empregos ali e chegar aos 800 mil milhões de euros. E a educação em Portugal e outras áreas não depende tão pouco disso. Para termos ideia, dos fundos europeus, e aqui falo quer da educação, quer depois do ensino superior e da ciência, esses fundos europeus são superiores a 1.000 milhões de euros constantes em orçamento do Estado. Portanto, não são 1.000 milhões de euros para além do orçamento de Estado, para a malta poder ter uma vida mais folgada. Não, fazem parte do orçamento, passaram a ser do orçamento de Estado e passaram a desresponsabilizar o Governo, no âmbito do orçamento do Estado, para ter tanto investimento na educação como tinha, porque foram substituídos por esses fundos europeus. Falamos, como eu disse, em mais de 1.000 milhões de euros. E como nós também dissemos, nós dizíamos isto, no dia em que esse dinheiro for embora, com esta desresponsabilização que o Governo vai fazer, onde é que vai buscar? E agora é que não vai buscar, porque não só perde o dinheiro, como vai perder dinheiro que o poderia substituir a empregado também na mesma área. Portanto, esta é uma preocupação que nós devemos ter em conta. E lembrando que Portugal está muito longe na educação e também na ciência, num caso, na educação, dos 6% de verbas do PIB para a educação, dos 3% de verbas do PIB para a ciência. Portugal está mais ou menos a metade em cada um deles, o que significa que a metade do que é recomendado em outras situações em outros países. Só para termos ideia, eu participei há dias num congresso de Pedagogia 2025 em Cuba, que é um país que vive todos os problemas e mais algum, mas que, no entanto, despende 23% do PIB para a educação. E por isso é que conseguem ter as universidades e as escolas a funcionar, apesar de, por exemplo, terem que fazer fila para meter gasóleo porque o combustível não chega lá devido ao bloqueio de 66 anos. Isto para dizer que isto são opções. E a nossa opção, a opção do nosso país é esta, que nós todos conhecemos. Depois, a situação nacional. Por um lado, as fragilidades do atual governo. Todos já percebemos, com a sua minoria ou com a sua maioria, que não é absoluta. E também, por outro, havendo eleições, a possibilidade de poder surgir uma qualquer maioria absoluta, e não me refiro a esta ou a outra, é uma qualquer maioria absoluta, cuja memória nós temos bem do que tem sido, e às vezes até sem ser absoluta temos essa memória, e com o risco de essa maioria absoluta até poder ser obtida à custa daqueles que, por exemplo, como é o caso da Iniciativa Liberal, que tem um programa de claro desmantelamento da escola pública e de promoção do privado, como sendo a resposta, porque é a liberalização da educação, coerentes com o seu programa e até com o nome do seu partido, mas claramente contra aquilo que é o que as sociedades democráticas precisam, que é ter uma escola pública forte, uma escola pública capaz de dar, que a nossa Constituição consagra, de dar a resposta a todos os alunos e alunas, a todas as famílias, no plano da educação, sendo não só aquilo que muitas vezes se diz o elevador social, mas a escola não tem que ser só o elevador social. Tem que o ser para cada um, mas tem que ser, sobretudo, uma resposta a uma sociedade que só através da escola pública e da sua qualidade terá condições para se desenvolver e progredir e ter futuro. E, portanto, desmantelar a escola pública é, claramente, ter a escola da elite dos privados, tudo pago pelo governo para as elites, e depois deixar a escola pública para o que sobra da sociedade e, portanto, para os alunos com menos posses. Dizer quanto a uma eventual queda do governo, nós não lamentamos a possível queda do governo, nem batemos palmas, para nós é-nos indiferente, mas não é indiferente no plano político, porque sabemos que o rumo que este governo estava a tomar, nós podemos, muitos colegas nossos, estarem entretidos, enganados, entretidos a ver, eu agora mudo quando, e quando sai o 48B, e depois eu recupero ali quantos me sobram do outro, e a malta vai-se distraindo com isto. Ainda bem que estamos a fazer isto, porque ninguém nos deu nada. Lutámos para conseguir a recuperação de tempo de serviço, porque se não fosse a luta, podemos ter a certeza que não estávamos hoje a contar, a ver quantos são os dias que vamos ter ou não vamos, e se as FAC saem ou as FAC não saem. A luta foi dos professores, agora, e mesmo assim, com insuficiências. Agora, o programa deste governo, e o programa do governo aprovado na Assembleia da República, diz exatamente o que o governo quer fazer
em cada uma das áreas. E para a educação está lá escrito, por exemplo, aprofundar o processo de transferência de competências da educação para os municípios, vulgo municipalização. Por exemplo, tornar profissional, profissionalizar a gestão. Não é alterar o regime de gestão para o democratizar. É levar a que este regime de gestão se torne um regime de gestores profissionais para o que contribuirá, a ótica do Sr. Ministro, a criação de um estatuto e um salário próprio para quem ficar à frente das escolas, os diretores. E para o que tem vindo a contribuir alguns, o último dos quais, de seu nome, David Justino, quando com números completamente gatados, errados, que divulgou, vem dizer, portanto, o problema é a gestão das escolas, que é incompetente, ineficaz, e isso tem que ser mudado, e, portanto, isso só com profissionais é que lá vai. E, por isso, eles têm isso no seu programa e têm esse objetivo. O terceiro aspecto, que está lá também no programa, e o Sr. Ministro gosta muito de o afirmar com aquele seu ar, aquele seu ar calmo, mas ao mesmo tempo demagogo e sobretudo cínico, para quem me conhece bem das reuniões em que nós participamos, que vem dizer que não é um homem com preconceitos ideológicos. E como não tem preconceitos ideológicos, para ele público e privado é tudo a mesma coisa. O Estado tem é que pagar, o Estado tem é que regular, o Estado tem é que fiscalizar, mas o Estado não tem que promover. Público e privado é igual, porque ele não tem preconceitos ideológicos. Inclusivamente até já anunciou uma coisa que é completamente ilegal se o fizer, que é contratos de associação no pré-escolar. Que é uma coisa extraordinária, não sendo escolaridade obrigatória e, sobretudo, se forem necessário recorrer a jardins de infância privados, é simplesmente porque o Governo se recusa a alargar a rede pública de jardins de infância, é simplesmente porque se recusam a criar uma rede pública de creche. Portanto, aqui é uma questão de opção, uma vez mais. Tudo isto. Há ainda um quarto ponto, e eu depois falarei dele, que é uma revisão da carreira dos professores, que é tentada desde 2008 por parte do governo de Sócrates, do governo da Maria de Lourdes Rodrigues. Mas a gente está aqui, mas nós estamos, colegas, nós estamos aqui, mas pagámos a sala, por isso podem assobiar. E para dizer o quê? Não houve aqui nenhum favor, não temos nenhum problema com isso, portanto foi tudo dentro das regras, não é? Nem sequer desconto, não há problema. Preferimos assim, não é? Preferimos assim. E que depois foi tentado, de 2008 até hoje, sem nunca conseguirem, e estou convencido que nós estaremos atentos e capazes de continuar a lutar para que não o consigam, que é acabar com a carreira de corpo especial dos professores. Mas eu sobre isso já lá vou. E o quinto e grande objetivo do programa de governo está lá, e aliás, virá na sequência de tudo aquilo que eu acabo de dizer, que é rever a Lei de Base do Sistema Educativo. A Lei de Base do Sistema Educativo é demasiado democrática, obedece demasiado à Constituição da República e, portanto, há que revê-la, e isto é um risco. É um risco porque a Lei de Base, ao contrário do que às vezes se pensa, não precisa de maioria qualificada a 2/3, basta 50% mais um, portanto qualquer maioria absoluta é suficiente para que eles possam mexer. Claro, depois não haver maioria absoluta ou haver capacidade de luta da nossa parte, mas não só, porque a Lei de Base não diz só respeito aos professores, diz aos professores, aos estudantes, aos pais, à sociedade, e portanto poder lutar em defesa da Lei de Base do Sistema Educativo pode vir a ser um objetivo que compete a todos, não só aos professores, embora nós tenhamos que estar na primeira linha. Mas vamos então à atual situação e à revisão do ECD. E eu disse há bocado, e repito, não está em curso qualquer processo de revisão do ECD. A única coisa que tivemos aqui até hoje foi uma reunião em 27 de dezembro, em que o Governo tentou que os sindicatos assinassem um protocolo negocial de revisão do Estatuto e agiu de uma forma que não é correta, não é? Com a FENPROF, que sabe que é a maior organização de professores, que foi simplesmente, e como sabe, ter reunido com a FNE em primeiro lugar, alcançando o seu acordo, confrontando os outros sindicatos pequenitos a seguir, dizendo, olha, já assinaram, melhor é vocês assinarem,
e depois chega à nossa reunião e dizer já todos assinaram, só faltam vocês. Mas é que antes de nós entrarmos para essa reunião, o Ministro chamou a Comunicação Social para dizer o protocolo negocial está assinado e, portanto, já está, é isto que vai avançar para a revisão do Estatuto e agora vamos chamar a FENPROF. E, portanto, o que eles pensam, porque é que eles levaram os pequeninos a assinar logo ali? Em relação à FNEC, penso que estamos todos compreendidos. Quais foram os dois, neste caso já três, grandes, neste caso até já 4, grandes acordos que a FNEC fez e com quem os fez? Primeiro, fez o acordo em 1989-90 do Estatuto da Carreira Docente com o governo do Cavaco Silva e aceitando a candidatura ao 8º escalão. Em segundo lugar, fez o concurso, fez o acordo em 2013 com o governo de Passos Coelho, em que aceitou aquele regime de concursos que previa que muitos professores, ficando com horário zero, milhares, fossem para a requalificação e que previa, por exemplo, a partir daí, que passasse a haver as tais famigeradas bolsas de contratação de escola, as BCE, que fez com que muita vigarice fosse feita por esse país, muitos amigos fossem colocados à conta disso, isto passava à margem daquilo que eram as regras da graduação profissional. E o terceiro acordo fez-o com aliás, terceiro e quarto já com este governo do Luís Montenegro. E fez-o em relação a este documento, aliás, até já fez 3 acordos com eles, em relação ao protocolo negocial, em relação à recuperação de tempo de serviço e em relação agora à mobilidade por doença. Pode ficar a ideia, a FENPROF nunca assina nada, nós até podíamos ser oportunistas e assinar uma coisita para depois à frente dizer assim, não assinamos nada. Pois não assinámos já aquela coisa e tal, agora esta é que não. Mas nós temos que ter princípios e, sobretudo, há uma coisa que nós temos que saber. Nós, quando estamos na negociação, nós não nos estamos a representar a nós, os quais estão. Nem estamos a representar a FENPROF ou os sindicatos, estamos a representar os professores. E nós não podemos assinar um acordo que não dê resposta aos problemas que os professores têm e que, assinando o acordo, nos deixe de mãos atadas para tentar continuar a alterar o que não é positivo, mesmo quando nós consideramos que há aspectos que avançam. Agora, por exemplo, a mobilidade por doença. O regime que vai entrar em vigor é muito melhor do que o regime que esteve em vigor, ou que ainda está em vigor. É melhor. Mas convenhamos, mantém o formato de concurso. Então, mas proteger alguém é dizer, submete-se a um concurso. Se eu me submeto a um concurso, quer dizer que posso ou não ser colocado a um concurso. Se eu quero proteger alguém por doença, não posso dizer, submete-se a um concurso. Tem que dizer, vou proteger-te e, portanto, vou permitir a tua deslocação para onde é necessário. Segundo, diz o regime atual que as vagas para estes colegas nunca podem ser inferiores a 10%. Diz o regime futuro, embora retirando a exigência de grupos de recrutamento, que as vagas nunca podem exceder 10%. O que é que isto quer dizer? Que podem ser 3%, 4%, 2%. E o que é que nós dissemos ao Ministério? Se vocês querem que sejam 10%, escrevam lá 10%. As vagas são 10%. E eles recusaram. Porque eles querem lá pôr, não podem exceder 10%. Às vezes pode-nos dar jeito de serem 2%, 3%, 1%, seja o que for. Não é? Terceiro aspecto principal. Porque o Ministério continua a usar uma lista de doenças incapacitantes que é de 1989. E nós podemos dizer assim, depois, então isto já tem lá quase 40 anos, então hoje há mais outras doenças reconhecidas e tal. É verdade, mas não é só isso. É que, para além disso, aquela lista não foi feita para deslocação ou mobilidade por doença. Aquela lista foi feita em 89 para aquelas doenças que ali estão naquela lista, que eram doenças de facto graves, e são ainda, se não fossem possíveis de superar a situação de doença no prazo de 18 meses, aquelas doenças daquela lista permitem o prolongamento por outros 18 e, portanto, chegar aos 36. Não é para mobilidade por doença, nem de pessoas, nem de ninguém. Portanto, o que é que nós dissemos ao Ministério? Tudo bem, nós aceitamos esses. Nem sequer podem mudar a lista, porque a lista é do Ministério da Saúde. Mas acrescentem ou tenham em conta, sempre que o relatório médico,
a junta médica e o atestado, o certificado multiusos disserem esta doença não é da lista, mas é incapacitante. Porque são doenças incapacitantes. E são essas doenças que não são da lista, mas são incapacitantes, que têm levado a levantar suspeitas de fraude por parte dos professores quando se diz há não sei quantas irregularidades. Quais são as irregularidades? É que são doenças incapacitantes que não estão na lista, mas estão devidamente atestadas o seu caráter incapacitante. E eles aproveitam para dizer a irregularidade. O que é que passa aí na opinião pública? Malandros dos professores andam a aldrabar nos atestados porque não estão doentes e é isso que fazem. E, portanto, estes três aspectos, depois houve ali outras coisas, outras coisinhas, mas estes três aspectos não nos podiam deixar assinar um acordo. Vimos isto agora no estadiário. Não pode ser um concurso, não pode ser abaixo de 10% e não podem ser só aquelas doenças incapacitantes. Reconhecemos os avanços, porque eles resultam também da luta que fizemos por alterar o regime, por isso não iremos pedir a negociação suplementar, mas não reconhecemos avanços a ponto daquilo merecer o nosso acordo e nós irmos desistir no futuro de lutar para alterar os aspectos que são negativos. E, portanto, fizemos saber ao Ministério ontem que não damos ali o nosso acordo. Relativamente, também à recuperação do tempo de serviço, eu acho que já todos sabem, é positiva. Regozijámos-nos com isso, lutámos porque se fartou em 2023 para isso. Agora é tal coisa. Não são só os professores que estão nos escalões mais elevados da carreira que já não recuperam nada ou boa parte. Os aposentados que já levaram com os cortes e já tiveram essa consequência na sua pensão, alguns dos colegas desse aposentante no topo porque não puderam lá chegar, precisamente porque não recuperaram. São estes, mas há mais. Os colegas que tiveram que usar tempo para as vagas daqueles 1018 dias anteriores, os 2 anos ao mês e 18 dias, que viram quem ficou trancado nas vagas a recuperar esse tempo e quem não ficou, mas que deixou de recuperar os 1018 dias porque teve que os usar para efeitos de graduação na lista de vagas, que esses dias arderam. Quando se recuperar o tempo todo, há colegas que vão ficar, mesmo destes de meio de carreira, com tempo por recuperar, e por isso é que nós defendemos. Nós defendemos a recuperação do tempo de serviço integral. E esse tem que ser o único mecanismo para a transição entre a carreira que temos e a carreira que queremos que passe a ser no futuro. Porque se nós transitarmos para a recuperação integral do tempo de serviço, não fica ninguém com tempo a haver e resolvem-se todos os problemas das ultrapassagens. Porque as ultrapassagens existem porque há professores que o seu tempo não é integralmente contado para efeitos de enquadramento na carreira. E mesmo aqueles que não perderam, que vão recuperar agora os 6 anos, 6 meses e 23 dias e que já recuperaram os outros 2 anos, 9 meses e 18 dias, mas que estavam na profissão já e na carreira em 2011, ficam lá a ver os dias que perderam, quando por iniciativa da senhora que aqui é reitora, passaram para a carreira dos titulares, e na iniciativa da senhora que se seguiu à senhora que aqui é reitora, deixaram de estar na carreira dos titulares. São 3, são 4 e chegam nos casos a ser 5 anos. E, portanto, a contagem integral de tempo de serviço, e só ela, é que permite recuperar esses dias, e é que permite, recuperando esses dias, que as ultrapassagens pelos colegas que não eram do quadro nessa altura, deixem de existir e as pessoas fiquem enquadradas onde têm direito. Portanto, a contagem integral de tempo de serviço é fundamental que se consiga. E por isso nós não decidimos disto. Dizer o quê? Em relação, então, ao protocolo negocial. Houve vários motivos que nós não assinámos, entre eles as negociações poderem terminar em acordo, mas esse acordo poder, se continuar a ser, primeiro vai a FNE e depois os outros ficam ali entalados e tal, essas coisas todas, tudo bem, mas há um aspecto que nós não podemos aceitar, que é o item que diz revisão da carreira docente não revista. Nós sabemos todos que o Ministério recusou a proposta que fizemos de colocar até logo à cabeça, definirmos a estrutura da carreira
os índices salariais e a forma de transição entre carreiras. Isto era elementar. Porque é que ele colocou? E agora seria o início da negociação. Ingresso na carreira. E a seguir, recrutamento para a carreira. E nós perguntamos, qual carreira? Para esta? Para esta não é, não é? Então, se não é para esta, é para qual? A estrutura nem lá está. Está. O Ministro confirmou há dias. Está nesse item, revisão da carreira docente não revista. Então o que é isso da carreira docente não revista? A nossa já foi revista, então já tivemos titulares, já tivemos candidatura, já deixámos de ter titulares, já temos vagas, revisões é que não têm faltado. Então o que é? É aquilo que desde 2008 eles não conseguiram, que é a aplicação da lei dos vínculos e da carreira, a lei de carreira e vínculos, aprovada no governo de Sócrates, que era a lei, e é a lei 12A de 2008. O que é que essa lei determinou? O que é que essa lei estabeleceu? Que todas as carreiras da função pública que não fossem do regime geral teriam de passar a ser. Ou seja, todas as carreiras seriam extintas e passavam a estar integradas na tabela remuneratória única, ou seja, naquilo que abreviadamente se chama a TRU. E nós podíamos dizer, bom, isso é mau e tal, porque deixamos de ter a nossa carreira própria, a nossa grelha, os nossos índices, mas até se podia dizer assim, bem, mas a TRU, se nós formos para escalões cujo salário corresponde àquele que existe hoje na nossa grelha, isto vai dar ao mesmo. Pois, isso podia ser. Só que a transição para esta tabela e a transição para, nos termos da Lei 12A, para o novo formato de carreiras colegas, que eles só não conseguiram em algumas carreiras. Nós, os médicos, os polícias, bombeiros, talvez mais um ou outro, porque a generalidade das carreiras foram centenas, penso que até mais de 1000, as carreiras que foram extintas e que foram integradas na TRU, umas como carreiras gerais, umas como carreiras especiais. Como é o caso, por exemplo, dos enfermeiros, com quem há dias o nosso Conselho Nacional decidiu convidar para nos explicar o que é que aconteceu. É que o problema não é só transitar de uma grelha própria para outra grelha, como acontecia, por exemplo, no tempo das fases, antigamente, a 6ª fase e tal. Não, é que a lei tem associado os outros procedimentos. Por exemplo, o tempo para progredir na carreira, que se chama ali para passar para o índice salarial seguinte, não é por tempo de serviço, é por pontos, que agora são menos, porque eram 10, agora são 8. Cada ponto corresponde a um ano de serviço. Nós temos progressões de 4 anos e o escalão de 2. Ali são 8. Claro, e eles dizem, não, mas podem ser menos. Podem, sim, senhora. Mas por conta de outro dos mecanismos que, aliás, também nos trama a nós na nossa carreira, que são os que resultam do SIADAP, Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, que são as cotas. Portanto, as cotas se permitem, mas as cotas, nós sabemos o que é que elas significam. Eu tenho excelente e nem deixo para muito bom, deixo para bom, nem devia descer de lado nenhum, eu tenho muito bom. Ou seja, as cotas determinam, sim, que podem ser menos de 8 anos, mas basta falar com os colegas com os nossos amigos da enfermagem para perceber que aquilo são 8 anos. São 8 anos. Chegaram a usar 8 anos de serviço e 8 pontos para subirem 28 euros quando fizeram a transição. Bom, dizer mais o quê? Para além da questão dos pontos, para além do SIADAP, e portanto que é o regime do Sistema Integrado de Avaliação, tem as categorias. Eles têm enfermeiro titular e enfermeiro especialista. Portanto, não é uma carreira horizontal, como a nossa. Tem as categorias. Mas isto também implica nos vínculos. O que seja, os vínculos de nomeação não existem. E nós temos. O que existem são vínculos por contrato de trabalho. E há contratos de trabalho por tempo indeterminado e contratos de trabalho a termo. E nós dizemos, um contrato de trabalho por tempo indeterminado é como a nomeação, pois não é? Porque a nomeação ninguém pode despedir ninguém. Por isso é que eles inventaram a requalificação. Não podiam despedir, ia para a requalificação e depois aos poucos já iam pôr a pessoa a andar.
O contrato de trabalho não é um contrato de trabalho. O que é que se pode fazer com um contrato de trabalho? Despedir da pessoa, paga-se uma indemnização e acabou. É um contrato de trabalho, não é? Portanto, o vínculo de nomeação não existe. Por isso é que no tempo ainda do Sócrates e da equipa ministerial do Luís Rodrigues havia um secretário de Estado, seu nome, Walter Lemos, que vocês também não ficam contentes com ninguém. Havia um secretário de Estado, seu nome, Walter Lemos, que tentou que nas escolas os professores assinassem todos, muitos de nós lembramos, um documento a dizer, tomei conhecimento, que era um papelinho em que se dizia que se tinha alterado a natureza do vínculo e a pessoa aceitava deixar de ter o vínculo de nomeação, passando para o contrato de trabalho em funções públicas. Nós fizemos uma campanha para a malta não assinar, dissemos porquê e a maioria não assinou. E isso levou a que eles não tivessem conseguido. Tentou depois o Nuno Crato mais tarde. E tentou como? Então o Nuno Crato pronto. E então, nada de discriminações, hein? E então, discriminações por ministros. Parece que a gente não gosta de um, mas gosta do outro. E o Nuno Crato, na altura, tentaram isso, inclusivamente, quando perceberam que nós não também fizemos a campanha, na altura até era a lista por escola, e a malta ia lá e assinava, tomei conhecimento. O pessoal não quis assinar, e o que é que eles então tentaram? Tentaram fazer de outra forma, que era, então vamos fazer assim, os que entrarem já vêm no novo regime, e os que cá estão, se mudarem de escola por via do concurso, já ficam no novo regime. E portanto, aos poucos a coisa, mas não conseguiram. Agora, vem isto outra vez, não é? Com esta coisa da revisão da carreira docente não revista. Eu até perguntei assim aos nossos colegas da FNEP, nós encontramos ali nas reuniões, vocês assinaram aqui esta coisa e tal, carreira docente não revista, então isso é o quê? E eles foram claros, sei lá. Portanto, e nós, mas vocês assinaram uma coisa que não sabem o que é. Então isso é o mais grave do que aí está, não é? O objetivo que tem. E, portanto, nós não podemos deixar que isto aconteça. Porque não há outra coisa. É que através desta lei, aliás, às vezes, eu até me lembro da Ana Avoila, quando era coordenadora da Frente Comum, dizer-nos assim, vocês ainda têm concursos para os quadros, mas isso é ilegal, já não existem quadros. E de facto era, porque a lei dava 180 dias para fazer estas alterações todas, e uma delas, que eu ainda não disse, era acabar com os quadros dos serviços e passar a mapas de pessoal. Mapas de pessoal que são, em alguns serviços anualmente, por exemplo na enfermagem de 3 em 3 anos, são atualizados pelo dirigente do serviço. E por isso é que esse dirigente do serviço tem que ser outro que não o diretor que hoje as nossas escolas têm, porque tem que ter outra competência do ponto de vista jurídico. Aí está a profissionalização da gestão, não é? E, por exemplo, passa a ter a competência para poder atualizar, e atualizando pode dispensar ou pode contratar diretamente. Daí o discurso do contrato direto. E como é que contrata diretamente? E vocês, os concursos, não. Os concursos nacionais, por exemplo, na enfermagem, são residuais. São contratos feitos pelo serviço, pelo dirigente do serviço, em contrato individual de trabalho. O que quer dizer, se precisar muito deste, até posso fazer um contrato individual a pagar mais, ou posso dizer, eu destes tenho cá muitos, portanto é mais barato. E depois o que é que lhes acontece? Eles estão numa unidade de saúde no contrato individual de trabalho, mudam para outra unidade de saúde. E o contrato é outro contrato, e o trabalho que eles tiveram não conta para coisa nenhuma, para efeitos de carreiras ou termos de serviço, são contratos individuais para aquele efeito. Isto é a Lei de 11A de 2008. Esta é a tal carreira que eles nunca conseguiram rever connosco. Conseguiram rever centenas, acabando com ela. Aliás, muitas vezes nós ouvimos, olha, nas nossas escolas, as carreiras, criaram os assistentes operacionais, as carreiras dos auxiliares, as carreiras, outras carreiras por aí fora, e que nós ouvimos tantas vezes, a luta pela reposição da carreira, é isto que aconteceu. A nossa pressão, a nossa luta, e com a FENPROF, sempre na primeira linha, nesses momentos, eles não conseguiram fazer isto, mas estão a tentar outra vez. E a presença da Secretária de Estado da Administração Pública nas nossas reuniões é, precisamente,
para este efeito, ou seja, para conseguir que nós passemos para esta carreira geral com estas características. E como nós não assinámos o protocolo, tivemos logo a senhora a dizer nessa reunião de 27, prof, não assina? Tudo bem, não assina, mas também não vai às negociações. E foi quando nós tivemos que lhe dizer à minha senhora, olha, é assim, não vem 7 cá para dentro, vão 7 mil lá para fora, sempre faz um bocado mais barulho, não é? E tivemos que lhe dizer outra coisa, que deixou incomodados alguns dos outros sindicatos, mas paciência. O que está na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, Lei 35 de 2014, não é que a legitimidade negocial se garante com a assinatura de um protocolo. É que a legitimidade negocial se garante se as organizações representarem, no mínimo, 5% dos trabalhadores, que são entre 7 a 7.500. Claro que houve logo uma organização cuja responsável disse, eu nunca pensei em ouvir isso da FENPROF, porque nós não temos esses sócios, mas queremos cá vir. Pois, mas nós temos estes sócios em quase todos os sindicatos do continente. Só cada sindicato regional tinha os sócios que eram precisos a nível nacional, e não temos nos Açores e na Madeira porque não há tantos professores, mas a percentagem ou a taxa de sindicalização até é capaz de ser superior. Portanto, aqui nós não queremos arredar ninguém da negociação, mas há uma coisa que não admitimos, é ser arredados da negociação quando somos nós que temos a legitimidade para negociar e não aqueles que lá vão, porque assinam o papel que dá jeito ao ministro. Isto é uma questão da lei, é uma questão de lei. Nós até temos tido sempre uma posição que vai no sentido de a representatividade dos sindicatos, deve ser observada, deve ser medida, deve ser observada. Não é, porque eles não querem, sabemos todos porquê, mas então pelo menos aquilo que já é da lei, que já lá está, que seja observado. Agora, se eu observarem isso e depois chamarem outros, isso para a nossa vida é o lado que nós devemos melhor, não temos nada contra a presença de outros, mas a FENPROF ninguém exclui, porque a FENPROF tem esse direito, portanto irá ser. Agora, entrando aqui então, como eu disse, até agora só discutimos as questões da mobilidade por doença e fizemos estas propostas. É assim, nós não inventámos nada, nós fomos buscar o que já esteve em vigor e, em alguns casos, desapareceu, e que era mais positivo, e também o que fomos ouvindo dos colegas nas escolas, e agora ainda algumas coisas que também nos chegaram. Portanto, nós não quisemos fazer uma proposta que se dissesse assim, isso é porreiro. Mas isso eles não aceitam, isso aí não vá, pronto, é porreiro, aumentamos 1.000 e tal euros cada um, aquilo é que vai ser. Mas, quer dizer, nós temos que perceber que temos que ter uma proposta que nós possamos defender como execuível e que eles tenham dificuldade em dizer que não podem, não é? Que não podem. Primeiro. Segundo, neste documento foi a opção nossa não ir ao pormenor. Nós fizemos um documento, essencialmente, com base em princípios, e em grandes princípios, e num caso ou noutro, e num bocadinho mais longe, mas não quisemos ir ao pormenor. Porque nós iremos ao pormenor é quando o Ministério der a sua proposta, e nós aí iremos ao pormenor da proposta do Ministério e teremos as nossas contrapropostas concretas, mas não era isso, é assim, não compete nem à FENPROF nem a ninguém ser quem tem que ter o documento que depois é posto a circular e depois começam aí os detratores a dar pancadaria como se fosse o documento do Ministério, porque lhes dá jeito. Nós temos os nossos princípios, o Ministério tem que ter as suas propostas, porque são eles a tutela, são eles que marcam as reuniões e nós, com base nos princípios, construiremos as nossas alternativas e é isso que se pretendeu aqui. Depois, também dizer que na sequência deste plenário vai ser pedida uma reunião extraordinária, independentemente do Governo sair ou não sair, é o que lá está agora, claro, para a entrega não só do documento, mas também para a entrega da moção que depois será aqui apresentada. Na grelha que nós propusemos aí, não é na grelha, que os colegas viram, e esse coisinho pequenino que parece o calendário dos Jogos da Bola, não é? Esse papelinho pequenino é porque, na verdade, ele esse mais pequenino estava ali à porta, ele tem os 10 grandes princípios ou objetivos da negociação, e o nosso objetivo é encher as escolas com isso. A gente já sabe
A gente já sabe que pôr no placar muita malta não vai ver. Fazer um flyer, tal, assim uma folha, muita malta não vai ver. Esse papelinho, esse livrinho pequenino, muita malta, olha que é isto, olha que engraçado e tal. Ainda por cima parece da bola e é verde, vão logo ver, não é? E portanto, o que é que a malta vai dizer? O pessoal, eu não disse. Estou a dizer que isso eu estava a dizer que isto vai gerar curiosidade. E, portanto, o pessoal pega no documento e vê, olha, é da pele própria e tal, e vai ver. E isso é um ótimo documento para a propaganda, encharcar as escolas, as salas de professores com isso, porque ainda por cima, como tem pouca conversa, para a malta que não tem paciência para ler muito, isso também resulta, não é? Pronto. O que é que fizemos em relação... Olha, agora vou falar da maçaroca. Agora é maçaroca. O que é que fizemos em relação aqui à grelha? Cá está. Princípios. Primeiro princípio. O topo da carreira tem que voltar a ser a paridade com a carreira técnica superior. E a carreira técnica superior, e nós dizemos assim, está bem, mas a diferença de 3.690 para 3.746 nem chega a 100 euros. Mas nós temos que ter princípios. Nós, em 86, conseguimos, com a sexta fase, a paridade com a carreira técnica superior. Mantivemos-la a partir daí. Sempre que houve alterações, mantivemos. Perdemos recentemente. Como foi recentemente, a diferença ainda é pequena. Mas nós não podemos dizer que queremos a paridade, mas depois, mas assim é pouco, vamos pôr mais. É a paridade. Aliás, há um acordo na concertação que diz que este é o valor de 25, depois há um para 26, um para 27 e um para 28. Quando falamos em paridade, o acompanhamento dos valores, não é ficar neste, obviamente. Depois dizemos, a base tem que ser significativamente melhorada. Porque são as pessoas mais jovens, que estão precários, que são colocados mais longe, que têm maior despesa e que têm pior salário. E se pensarmos, o seu salário não pode ser abaixo de 2.000 euros. Podíamos pôr 2.000 certos, mas pusemos os 2.000, 25 e 30, porque tivemos em conta um índice 100 que fosse um índice 100 de acordo com outras carreiras que também existem. Chegados aqui, continuamos. Valorizar os mais jovens. Então, vamos pôr uma carreira de 26 anos, que era a que nós tínhamos antes de nos aumentarem para 34, são uma invenção, e escalões com a mesma duração, que era o que nós tínhamos também, 3 anos, e como há um que tinha que ter 2, pusemos em qual? Nos mais jovens. Sem cotas, sem vagas, sem serem tempos de permanência, porque essa foi outra das malandrices que nos fizeram, é que a nossa carreira de antes era assim, quanto tempo de serviço tens? Tenho 23, então 23 estás, ora primeiro escalão, estás no X. Hoje não, hoje é permanências. Não, tens que lá ficar 4 anos, é 4, já tinha tempo para estar no escalão à frente, está bem, mas eu não estiveste 4 naquele. Não pode ser, tem que ser muito tempo, é contar e a malta é enquadrar. É isso que a gente propõe, porque já foi assim. Mas, dizemos também, os impulsos indiciários devem ser, mais ou menos os mesmos. Não tem sentido termos uma carreira em que, num caso, a diferença de um escalão para o outro são 95 euros e, no outro caso, são 408 euros. Então, mas que diabo. E não é por acaso que 408 euros é lá do 8º para 9º. É porque a candidatura e mais tarde os titulares e mais tarde as vagas para o 7º impediam a maior parte de chegar a esses escalões. Portanto, podia ser impulsos maiores porque eram menos os que lá chegavam. A gente acha que deve ser harmonioso, aliás, sempre defendemos isso, e, portanto, tentámos colocar aqui uma grelha que desse a resposta a esses princípios. Uma avaliação de desempenho formativa, em termos gerais, não vou entrar nisso. Condições de trabalho, mas com cuidado, porque às vezes a malta tem aquela posição que nós compreendemos todos, agora também lá o outro, tal, avaliar de outra escola, quem é ele agora para ver e tal, eu fosse lá eu e tal, todos temos essa tendência, e é absolutamente natural e legítima. Mas a alternativa a uma avaliação entre pares é a avaliação passar a ser feita pelos inspectores ou pelos diretores só, ou até pelo ensino superior. Ou seja, a interpares, terá que haver aqui alguma outra orientação, que aqui não há,
é sempre mais favorável, porque estamos a falar entre pares. Agora, quer dizer, tem é que se ter cuidado, não pode haver aqui formas diferentes de atuação e, sobretudo, depois as cotas e as vagas acabam por pôr em causa muitas vezes a própria avaliação. Ou seja, porque não temos uma avaliação formativa e temos, sobretudo, uma avaliação orientada para progredir mais depressa ou mais devagar ou até não progredir. Sobre horários de trabalho, temos que resolver de uma vez por todas o seguinte, e isso tem que ficar claro no Estatuto da Carreira Docente. O que é letivo e o que é não letivo. E letivo tem que ser todo o trabalho direto com alunos. E não letivo de estabelecimento tem que ser tudo, incluindo as reuniões, porque são lá no estabelecimento. Lá porque são online e eu estou em casa, não passou a ser individual. É no estabelecimento. Porque se não for assim, e se nós tivermos, como temos atualmente, a atividade letiva, como apoios, coadjuvações e outros, a passar para o estabelecimento, o que é de estabelecimento tem que passar para o individual. E o que é individual tem que passar para a minha vida pessoal e da minha família lá em casa e dos meus dias, das minhas noites, dos meus fins de semana. E isso não pode ser. Porque os professores têm um horário de trabalho de 35 horas, como qualquer funcionário público, mas trabalham 50, segundo os últimos estudos que existem, porque depois ocupam-lhe o horário todo e obrigam-no a fazer na sua componente individual coisas que não tinha que fazer, a não ser que a componente individual devia computar. Esta clarificação é fundamental. E isto tem que ficar no Estatuto, para que nós tenhamos 35 horas. E tem que ficar mais. Que os professores que têm turmas de cursos profissionais, que os professores que têm séries, que os professores que têm modalidades, que não é a modalidade, digamos, mais vulgar na escola, que é dar aulas a turmas regular, os do especial, que têm a componente de estabelecimento exatamente igual à componente letiva, que é dar apoio a alunos, isto tem que ficar claro, que estes professores destas modalidades têm que ter as mesmas condições, o mesmo horário, o mesmo tipo de trabalho, tudo isso que têm os outros, porque são professores abrangidos pelo ECD e, portanto, não podem ter condições que sejam diferentes dos outros. E também iremos propor que na organização de disciplinas como informática, como música, como educação tecnológica e outros, as turmas tenham que ser desdobradas, porque não podem estar com turmas de 28 alunos, não é? No professor de informática, para além do que isso significa em número de alunos depois, com aulas de 1 hora, não é, por semana, e porque não há trabalho que se faça com esta carrada de alunos dentro da sala, e que até durante o período ainda ali junto à Covid chegou a ser a juntar 2 turmas, não é? Que não havia computadores para eles todos. Portanto, temos que também resolver isto. Defendemos a aposentação para 36 anos de serviço. Ei, que espanto! Mas que espanto porquê? Era o que era. Eu, quando comecei a trabalhar, era 36 anos de serviço e até havia regimes especiais que era menos. Mas eram 36 anos de serviço. Agora, sabemos que não se chega lá num instante. Sabemos que a falta de professores seria uma coisa complicada no imediato. Então, vamos discutir um faseamento. E esse faseamento, em nossa opinião, é quem já tem o tempo de serviço completo de descontos para efeitos da vida contributiva, que são 40 anos, não pode ser penalizado com uma carrada de descontos em termos da idade, porque cada ano a menos são 6%. É claro que se o Ministério quer cá manter as pessoas, que crie um suplemento suficientemente atrativo para que as pessoas possam ficar mais algum tempo. Porque ele criou aquele de 750 euros e, segundo diz, terão ficado 1000. Eu não conheço os 1000, mas os que eu conheço e que ficaram é malta que diz, eu fiquei porque era agora a meio do ano e fico até julho, mas a seguir põe-me a andar, nem quer saber disto para nada, e os números que estão a sair da aposentação demonstram que as pessoas estão a aposentar. Só nos 3 meses, até ao final do mês de março, aposentam-se 1196 professores. Qual foi o número de vagas que eles abriram para... aliás, 1096 professores. Está-me a bater, estavam aqui 100 a mais, eu não quero roubar nada. 1096 professores. Qual foi o número de vagas que eles abriram para os cursos de educação básica que começarão em setembro e que os alunos chegam em 2030? 1197. Ou seja, só em 3 meses praticamente aposentam-se aqueles que é igual ao número dos que agora vão entrar nos cursos. Portanto, e quantos é que dos que se aposentam? Mas a malta se calhar aposenta-se, mas depois já toda contente. Agora já estou aposentado, vou dar alta. Não, porque só vieram, eu não estava a dizer só vieram
só vieram quantos? 56 dos 15 mil que podiam ter vindo, que eram os apresentados nos últimos 5 anos. E por isso é que nós também temos dito que estas políticas, ou estas medidas, que eles anunciam como sendo as medidas para voltar, para acabar com a falta de professores que as escolas têm, o resultado é pífio, porque eles não estão a fazer o principal, que é valorizar a profissão através da valorização rápida da carreira docente. Saíram 15 mil professores nos últimos 6 anos. Pronto, saíram. Então, e alguém acha que eles saíram porque a carreira era esta, o salário era este, as condições de trabalho eram estas, e a gente não muda nada e eles voltam? É claro que não. Portanto, nós temos que ter uma valorização da carreira nestas vertentes todas, para que eles digam, olha, afinal agora já vale a pena, e possam voltar, pelo menos aqueles que não enverdaram em definitivo por outras profissões. O que é que tem das medidas deles resultado mais, porque não tem alternativa os professores? São as horas extraordinárias. Mas até nisso eles são malandros, porque decidiram enviar agora para as escolas a nota informativa do IGEP, completamente ilegal, a dizer que as horas extraordinárias é para serem pagas por 35 horas do trabalho do docente e não pelas 22 ou 25. Isto é ilegal. O artigo 83 do Estatuto atual, não é a nossa proposta, diz que o pagamento tem que ser pelas horas que dizem que estão no artigo 77, e o artigo 77 diz que tem que ser pelo horário letivo, porque as horas extraordinárias são letivas. São letivas e comportam consigo o trabalho não letivo. Portanto, elas têm que ser com base no letivo. E, portanto, eles estão a retirar aos professores, quer dizer, no momento em que precisam que os professores estejam disponíveis para o serviço extraordinário, depois pagam-nos menos. Por isso, nós vamos, se isto não for resolvido, já levámos isto ao Ministério, na reunião, eles mostraram-se um bocado desconhecedores. Agora, escrevemos com a proposta de resolver isto, e o que é que vamos fazer se isto não for resolvido rapidamente? Vamos fazer um apelo forte aos professores para avançarmos para uma greve às horas extraordinárias até ao momento em que eles paguem de acordo com a lei. Não é uma coisa, uma reivindicação, é que paguem de acordo com a lei, porque senão isto é absolutamente inaceitável o que está a ser feito. Para terminar, dizer que manter os quadros, manter as mobilidades que estão, acrescentando ao Estatuto a existência de mobilidade por doença, criar incentivos a professores colocados muito longe que lá se queiram fixar para se fixarem, mas àqueles que andam para trás e para a frente que possam ter todos o apoio à deslocação. O que o Governo fez este ano é completamente inaceitável, que criou incentivos para professores de 234 escolas e deixou de fora professores de 574. Que há um mês atrás eu estava num plenário em Braga, na Escola Secundária João de Deus, em Braga, em Faro, desculpem, na Escola Secundária João de Deus, que é uma das escolas, das 15 escolas do Algarve que não foram abrangidas por este apoio à deslocação, e logo na primeira fila, lá da escola, estava uma colega de Braga e depois um colega de Viana do Castelo, que não tinham apoio, mas, por exemplo, um colega de Lisboa que estivesse na escola do lado já tinha. E eram 450 euros. Isto é discriminatório. E por isso nós conseguimos que a Assembleia da República, depois de muita pressão, e ontem tivemos ali umas petições da FENPROF a serem discutidas, onde felizmente fomos insultados pela direita e pelo CDS e pela Iniciativa Liberal também, o que nos honrou, porque mostrou que estamos no caminho certo, não é? Aquilo que foi aprovado, e tanto quanto sei como projeto de lei, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que teve o apoio dos partidos à sua esquerda e com certeza de outros também, foi no sentido de isto ser alargado a todos os professores. É claro que agora desceu à Comissão e vamos ver quanto tempo é que por ali anda, mas isto também resulta da nossa luta. E já agora outra coisa que resulta da nossa luta, a questão da Caixa Geral de Aposentações. Nós temos uma boa notícia aqui, é que depois de sair a lei que veio dizer que
pronto, era um bocadinho alargando o que já existia. Aqueles que ficaram sem emprego, mas que não tiveram atividade remunerada, esses podem voltar a inscrever-se na CGA. Os que tiveram, quer dizer, os que não ficaram a viver à conta dos pais, os que não foram comer à sopa dos pobres, ou aqueles que não foram fazer trabalho não declarado, porque os que fizeram trabalho declarado tiveram rendimento, esses já não podem. Pronto. E começámos, nós continuámos a entregar nos tribunais as ações. E não é que começámos a ganhá-las com ações em que os juízes dizem assim: esta lei que foi aprovada com a norma interpretativa da outra de 2005 é inconstitucional. E tivemos uma, e tivemos duas, e tivemos três, e tivemos quatro, e tivemos cinco, e à terceira já nem precisamos de pedir a ninguém. O Tribunal Constitucional é obrigado a pronunciar-se, porque os tribunais de primeira instância consideram a lei inconstitucional, e se a lei for inconstitucional e o Tribunal Constitucional o disser, e à partida o fará, porque isto tem sido consensual nos outros tribunais. Se isto acontecer, todos os professores que foram impedidos de se reinscrever na CGA vão poder fazê-lo, a lei cai, e esta foi outra luta que nós nunca largamos, mesmo que só estávamos. E não foi fácil. Chegámos a estar à porta do Ministério do Trabalho e o Zé Feliciano Costa a ter que telefonar para uma colega na situação. Tem que aparecer alguém, que eles querem falar com alguém na situação. Não estava lá nenhum, mas nós estávamos lá. E depois, isto foi sempre andando, tivemos lá a ser feita. Falamos em direitos e deveres, falamos em repor o regime de faltas que já houve e falamos em regime disciplinar, neste caso até sobretudo para dizer o quê? Os professores não têm que ser instrutores de processos disciplinares. Colegas, eu quero dizer-vos uma coisa. Nós temos casos nos gabinetes jurídicos de que o professor que foi designado o diretor, instrutor de um processo disciplinar, é que acabou ele com o processo disciplinar, porque como não tem formação jurídica, acabou por cometer erros de procedimentos, nomeadamente prazos e outros, e, portanto, acabou por ilibar o infrator e por ficar ele abrangido por um processo porque não teve os procedimentos corretos. Mas não teve porque ele não tinha que ter, ele não é jurista, não tem essa formação, porque é que havia de a ter? Mas isto é um problema. E isto tem que ser um trabalho da inspeção, não é um trabalho dos professores. Depois, e para acabar, significa então que isto é o que resulta com algumas alterações, já que fui aqui dizendo, em relação ao ensino profissional, em relação às deduções de cargos como diretor de turma, como direção de curso, como tutoria, como coordenação de departamento ou de grupo, e entre outros, têm que ser garantidas condições de reduções de componente letiva, condições de tempo, de espaço e de recursos materiais para que se possa também desempenhar estes cargos como deve ser. E uma coisa podem dizer que é revolucionária, mas para nós não é revolucionária, é mesmo assim. É que, tal como nós dizemos que não há professores de primeira e de segunda, porque uns estão no público e outros no privado, professores somos todos, e as condições, os salários, os horários no público têm que ser iguais aos do privado, e os contratos coletivos de trabalho têm que ser iguais ao que ficar no estatuto para o bem e para o mal. Dizemos o mesmo dentro do sistema público entre os setores. Nós não podemos ter professores que têm um horário de base de 22 e outros de 25, que têm reduções de uma maneira e outros reduções de outra maneira. Aquilo que nós propomos é que os horários de trabalho de base sejam rigorosamente os mesmos, as reduções da mesma forma. Isto é possível? Por exemplo, nos Açores já está a ser assim e é possível. Se é possível lá, não é possível cá, porquê? Lá foi possível recuperar o tempo de serviço e na Madeira, e agora cá também é. Isto é sempre tudo possível, haja vontade política. Este é um documento que com este ou que com outro governo nós deixaremos aos futuros dirigentes da nossa federação. O trabalho fica feito e a partir daqui eu estou convencido que com este documento, com este ou com outro governo, os dirigentes, aqueles que vão estar, e que muitos vão ser vocês, à frente desta federação,
nos próximos anos, sobretudo enquanto houver a revisão do Estatuto, vão ter aqui um instrumento de trabalho que já dispensa que alguns tenham que também lá estar, porque o trabalho está feito e esse, pelo menos, é um legado que alguns de nós deixamos para o futuro a todos vocês. Obrigado.